Agora, o comitê, ele dá um parecer de um determinado assunto e, enfim, vamos mexer na legislação brasileira. Como é que vocês levam isso para o Congresso? Vocês têm, porque eu imagino que não adianta apenas o comitê falar, olha, precisamos disso e, ok. Há um trabalho junto ao Poder Executivo e Legislativo para levar esses pleitos, para negociar essas eventuais alterações na legislação? Sim, a gente trabalha então dentro do que a gente chama hoje de uma pauta nossa de advocacy. Então, uma pauta que foi desenhada junto com os associados, porque a gente não pode esquecer que no fim, nós somos porta-vozes dessa comunidade de empresas que estão ali conosco, certo? Então, no momento que essa pauta também ganha, ou que essa comunidade ganha mais interlocutores, né, mais associados, essa voz vai ficando mais forte. Tá? Então, a pauta hoje de advocacy, ela está em 3 grandes frentes. Vou fazer menção a isso porque eu acho que isso também me ajuda a te responder. A primeira delas é uma pauta de meio ambiente e sustentabilidade. A segunda, uma pauta de questões regulatórias, no qual, por exemplo, o acordo para evitar a bitributação está inserido. E a terceira pauta era uma pauta tributária, no qual a reforma tributária ganhou bastante foco nosso nesses últimos tempos, né, desses últimos anos. Vocês vão continuar acompanhando e propondo, porque a tributária não passou, quer dizer, passou... Sim, como primeiro... Vamos poder fazer, agora que isso. Vocês vão estar acompanhando para e passo isso daí. Sim. Então, isso está vinculado, não necessariamente... Os comitês têm uma participação nessa pauta, mas esses são os 3 grandes pilares com os quais a gente direciona ações. Por quê? Os comitês podem trazer pautas dos associados que ali estão, eles estão mais próximos representando. A gente tem dentro da nossa governança, que é algo também que ficou um trabalho muito bacana na Câmara nos últimos anos, a gente estruturar muito melhor o nosso processo de governança. A gente tem uma comissão consultiva de advocacy que vai então receber essas demandas, faz uma curadoria de temas e a gente leva isso para outras instâncias decisórias, seja com papers de posicionamento, seja com reuniões com representantes do governo, seja governo municipal, seja governo estadual, federal. Então, a gente promove as agendas para levar esse tipo de pleito, digamos assim, para essas esferas, né? Muitas vezes acompanhados, mas não necessariamente só, mas acompanhados do governo britânico no Brasil também. Então, a gente acaba trabalhando numa agenda muito próxima com o governo britânico, porque isso também faz com que eles, enquanto governo, eles também têm um limite de uma esfera no qual eles podem atuar. A Câmara tem um espectro, né, tem um leque um pouquinho maior de ação. Mas trabalhando em conjunto, a gente consegue ajudá-los também, enquanto governo britânico no Brasil, a caminhar com algumas pautas. E nós também aqui, olhando para o setor privado, com essa proximidade do governo britânico no Brasil, também ganhamos mais força. Então, a gente faz, sim, uma série de atividades para chegar até a ponta, digamos, da... E me diz uma coisa, Ana, você está presidindo a Câmara. Tudo isso aí que você falou passa por você? As comissões, as resoluções, como é que funciona? Porque você é a primeira mulher, né, que, se não me engano, a Câmara assumir tem, essa posição. Agora o quê? 108 anos, Nunca deixaram uma mulher sentar naquela cadeira. Não sei, acho que deixaram é muito forte para dizer. Eu acho que acabou nunca tendo uma oportunidade, né? E eu acho que esse foi um momento bacana de chegar dentro de um contexto, até falo rapidamente sobre isso, de um contexto sempre muito formado por homens. Veja só, o Conselho da Câmara, que eu também, o próprio presidente, eu presido o Conselho e presido, né, as ações de forma executiva. Então, no Conselho estão sentados presidentes de empresas britânicas e é difícil ter mulheres ali, porque a gente não tem mulheres necessariamente nessas posições. Então, é um pouco do ovo e da galinha, né, por onde a gente começa. Mas acabou sendo uma desconstrução, eu diria, até posso usar essa palavra, eu acho que pode ser uma boa palavra, de uma questão histórica, e que não é porque não se quis ou não deixou. Tinha uma rainha até agora, né? Pois não podemos esquecer disso, na verdade. Mas acabou sendo, sim, a primeira mulher a presidir a Câmara e acabou sendo uma trajetória interessantíssima. Vamos dizer que é um preconceito dos britânicos? Pelo contrário, tivemos Margaret Thatcher. E o próprio Reino Unido tem uma série de legislações e frentes de discussão sobre as questões de equidade de gênero, né? No contexto de mercado de trabalho. Então, era mais do que natural, digamos assim. Mas acabou dando certo. E como é que é essa experiência? Quer dizer, você chega lá, você está há 3 anos?
Eu estou completando agora meu segundo mandato. Foram 4 anos. 4 anos. Cada mandato de 2 anos. E aí você me perguntou se tudo passa por mim, né? Isso. Então, assim, eu tenho uma atuação bastante próxima na gestão. Então, a gente tem uma equipe muito competente no dia a dia da Câmara, que é o que a gente chama que é o nosso núcleo duro, assim, da gestão, porque é o time que realmente está lá de forma permanente. Todo o restante da gestão da Câmara, em termos de lideranças, são cargos voluntários, de papel, um cargo voluntário, de associados que querem fazer a Câmara funcionar. Tá. Né? Então, a gente acaba tendo hoje instâncias de governança que me auxiliam. Primeiro, uma equipe muito forte, que faz, né, que toma, que orquestra essas frentes. Cada filial tem também um presidente, então eles acabam atuando isso de maneira mais... São presidentes regionais ali. Presidentes regionais. Eu acabo olhando para um aspecto mais institucional, apesar que a agenda de advocacy acaba passando muito proximamente por mim, porque é um processo, inclusive, recente na Câmara. A gente implementou isso em 2021, logo depois, né, do ano de pandemia, porque a gente acabou construindo ali uma boa oportunidade para que isso acontecesse. Então, neste contexto, eu acabo ficando mais próxima de algumas agendas mais institucionais, eu diria assim, e o dia a dia, né, dos eventos, das pautas que estão sendo discutidas no comitê ficam sob a atenção de cada um dos presidentes. Mas hoje, assim, se você olhando a Câmara, você tem essa questão da bitributação, que é um tema importante que você falou. Seria uma das principais bandeiras hoje da Câmara? Sim. Nessa questão do comércio internacional, sem dúvida. E essa questão da economia verde também da inserção do Brasil, que você falou é um tema que salta é outro tema que percorre a agenda de advocacy da nossa frente de meio ambiente e sustentabilidade, sim. E como é que você chegou lá? Falando um pouco assim da tua vida. Você diz especificamente na Câmara? Na tua carreira, assim. Então, veja só... Eu acho que o que acontece... Bom, eu acho que vou começar pela Câmara, né? A Câmara, eu me envolvi com a Câmara já há um pouco mais de 10 anos. Porque eu trabalhava numa universidade, para uma universidade britânica aqui no Brasil. Eu era diretora regional para a América do Sul, de uma operação que a gente tinha, de um programa de MBA que a gente tinha aqui em São Paulo, por conta de uma parceria com a FGV, então era um programa da Business School, da Universidade de Manchester, e que era um programa que acontecia globalmente. A gente tinha um centro que tinha sido estabelecido aqui em São Paulo, e eu era responsável por essa operação que cobria, então, a América Latina. No momento que eu cheguei nessa atividade, então eu sempre trabalhei com a área de educação executiva, e a gente já conta um pouquinho mais sobre isso. Eu falei, puxa, preciso me inserir nessa comunidade britânica, né? Porque era algo, preciso entender mais quem são essas pessoas, enfim. E me aproximei da Câmara como uma oportunidade para gerar negócios. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Então, eu caminhei, eu walk the talk, né? Eu fui lá, caminhei nesse trajeto, digamos assim. Então, me envolvi com a Câmara. Me aproximei também do consulado, me aproximei do Conselho Britânico. Então, tem vários mecanismos, instituições que o governo britânico aporta para fazer as relações em diferentes países acontecerem. O Conselho Britânico, por exemplo, trabalha muito fortemente com educação, com artes. Então, são projetos do governo britânico que são fomentados, por exemplo, aqui no Brasil. O consulado, dentro de agendas mais governamentais, mas também com frentes de negócio, olhando para frentes de negócio. E a Câmara Britânica olhando, então, para este pool do setor privado. Então, eu me aproximei dessas instâncias e acabei me envolvendo muito com a Câmara, estava sempre participando nos eventos. Depois eu presidi o Comitê de Capital Humano. Então, eu estava muito atuante ali, porque era uma agenda que me interessava pelo meu trabalho, e uma agenda que depois acabou me interessando. Enfim, eu achava bacana estar envolvida com esse tipo de discussão, vamos falar assim. Tá. E então, num momento ali de transição de gestão, eu acabei recebendo esse convite ali do comitê de nomeação, falando, puxa, estamos pensando em fazer uma disrupção ali no processo. Você topa? Eu falei, eu adoro uma novidade e uma nova empreitada. Eu falei, eu topo, né? E foi realmente... Deu um friozinho na barriga, assim? Deu muito frio na barriga, deu muito frio na barriga. Mas a gente vai com frio na barriga mesmo, né? Porque, no fim, era uma esfera nova para mim, de atuar próxima a conselho. Depois fui me capacitar também para entender mais esse mundo de conselho, de governança corporativa. Então, a gente vai aproveitando as oportunidades que, enfim, né, que vão sendo construídas ao longo dessa trajetória.
e procurando, digamos, me capacitar, estudar, poder estar perto de entender melhor como aquilo funciona. Então, acabou sendo um processo que eu não diria que foi natural, mas assim, das coisas irem se convergindo. Tá. Sabe, Mas quando você entrou na Câmara, você não tinha nenhuma ideia, pretensão de que você foi ali para conhecer o sistema, imagina, as pessoas, eu queria fazer, eu era parte, como mais uma associada. Tá. E pronto, estava ali participando disso. Nem imaginava que isso fosse uma trajetória, né? Mas acabou sendo algo de, assim, muitíssimo prazeroso, assim. Foi ter sido uma trajetória, para mim, de muita satisfação, porque a Câmara realmente se transformou nesses últimos anos, né, em termos de quantidade de associados, em termos de visibilidade, em termos de relevância nessa frente até com o próprio governo britânico. Né? Então, foi um trabalho que me deu muita satisfação e num período, né, eu assumi em março de 2020. Né? Ninguém vai esquecer o que aconteceu em março de 2020. Né? Então, a gente começou aquela nova gestão, de repente todo mundo em casa, a Câmara naquela época vivia só de fazer eventos, né? Então a gente falou, o que nós vamos fazer agora? A gente estava por um momento até bem difícil, né, da Câmara naquela ocasião. E conseguimos nos reinventar, um conselho que muito também me apoiou fortemente nessa trajetória, esse time executivo. Então acabou sendo uma trajetória de muito sucesso e de um trabalho que eu me orgulho bastante, né? Então tem sido uma atividade que eu me dedico em paralelo à minha atividade profissional principal, mas que eu gosto demais. Então, e eu adoro essas relações, né? Gosto demais de trabalhar. Você gosta de gente, né? Porque gosto você de trabalha gente, com gente, trabalho né? com gente, gosto muito de trabalhar com essa conexão com outros países. Tanto é que o trabalho que eu tinha com a Manchester me conectava aí com diferentes países. Eu, inclusive, dava aula no programa de MBA, fui dar aula na China, fui dar aula em Dubai, fui fazer esse tipo de experiência que, para mim, assim, adoro fazer esse tipo de coisa, é um negócio que me traz imensa satisfação. E sim, sempre trabalhei com gente.